Oi, aí galera, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Em setembro eu concluí um livro que já estava em andamento e comecei e terminei outros dois. Começando com A Senhora do Lago, sétimo e último livro da série The Witcher, que estava no meu desafio de 30 histórias antes dos 30 anos, mas que eu acabei atrasando um pouquinho ele, né? Então eu concluí ele e o prelúdio em setembro. Gente, algumas coisas nesse livro eu acho que eu não entendi, tá? Não é que eu não entendi, eu acho que algumas coisas da série eu vou entender melhor com releituras, sabe? É uma série bem complexa, algumas coisas, eu não sei, ficaram meio dúbias o desenvolvimento delas, tá? Mas eu gostei bastante de ter lido essa série, gostei bastante de ter concluído essa história. Não sei se assim, eu gostei do final, eu acho que eu ainda tô pensando sobre isso. Já saiu o vídeo de conclusão do desafio de 30 histórias antes dos 30 anos e já saiu a resenha desse livro. Mas eu ainda estou pensando sobre, quem sabe algum dia numa releitura. Como eu já falei algumas vezes aqui, e inclusive na resenha desse livro, eu acho que The Witcher é uma série que a cada releitura vão saltando novos elementos e ela vai crescendo mais, porque a escrita do Sapkowski não é uma escrita fácil, tá? Ele dá umas voltas sim, ele enche aquela famosa linguiça, ele perde muito tempo com algumas coisas, então assim, algumas coisas se estendem além do que eu acharia necessário, mas é uma história com uma construção de mundo muito interessante. Eu gosto mais do aspecto da caça de monstros dessa história. Então, ao longo da leitura, e nesse livro aqui eu também percebi isso, eu gosto sempre mais das partes do Geralt, porque ele é um personagem bem mais interessante. A série, realmente, eu terminei essa série, acho que sem gostar tanto assim dela. Ela é interessante, mas não é uma das minhas personagens favoritas, e não é uma das mais interessantes pra mim, nem de longe. E assim, esse livro aqui, prepara o seu lencinho, porque conclusão de série, vocês já sabem como é que é, né? Aí, ainda continuando dentro da série The Witcher, eu li Tempo de Tempestade, que é um prelúdio, tá? No Scooby, ele tá como livro 1,5, então ele se passaria ali entre O Último Desejo e A Espada do Destino. Mas eu acho que é melhor ler ele na ordem de publicação, ou seja, ler a série inteira e depois que terminar A Senhora do Lago, que é o último livro, ler Tempo de Tempestade. Não tem tantos spoilers assim, mas como a série é muito densa, eu acho que ler Tempo de Tempestade depois, além de ajudar a gente a fazer link com outras coisas, né, relembrar algumas coisas da série, acaba voltando aquele frescor dos primeiros livros, né. Esse livro aqui é basicamente o Geralt fazendo o que ele faz lá em O Último Desejo, caçando monstros. O foco desse livro é isso. E aí tem uma situação lá que ele perde as espadas dele, e aí pra recuperar essas espadas, assim, acontece de tudo com esse homem, gente. E assim, foi um dos livros que eu mais gostei, então eu realmente gosto mais desse aspecto. Eu acho que tá comprovadíssimo. A caça a monstros e o próprio personagem do Geralt são mais atraentes pra mim nessa história do que a Ciri, por exemplo. Inclusive, a escrita do Sapkowski aqui tá bem mais fluida do que nos outros livros. Então aqui não tem tanto aquele aspecto dele estendendo demais alguma coisa e dando várias voltas. Então, gostei bastante desse livro. E assim, The Witcher é uma série que eu indico, tá, gente? Ainda vai sair resenha desse livrinho aqui pra vocês. Inclusive, eu vou gravar hoje, no mesmo dia que eu estou gravando este vídeo aqui. E aí, o último livro que eu li em setembro foi Abominação, do Gary Whitta. O Gary Whitta, pra quem não sabe, é um dos roteiristas, se eu não me engano, de Star Wars Rogue One.
E esse livro aqui, gente, ele se passa no reinado do Alfredo de Wessex, mesmo rei que é retratado em Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. Só que diferente de Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell, que é um romance histórico que não tem nenhum elemento fantástico, aqui já tem, tá? O Alfredo aparece muito pouco nessa história, ele aparece, acho que mais pra construir o pano de fundo para os acontecimentos que vão ser o estopim dessa história aqui, porque o Essex está ali numa situação tentando lidar com os vikings e parece que os vikings vão invadir o Essex a qualquer momento e um padre, o arcebispo da Cantuária, descobre alguns pergaminhos que tem alguns feitiços e que ele fala pro Alfredo, olha só, isso aqui pode ajudar a gente nessa guerra. O Alfredo autoriza esses experimentos e aí que a situação vai desandar, porque assim, né? O nome do livro é Abominação, gente. Então, assim, né? Vocês já imaginam. O livro, ele tem alguns aspectos de fantasia com terror, sabe? Em alguns momentos ele é bastante sombrio, ele não chega a dar medo, tá? Em alguns momentos eu senti, na verdade, nojo, mas ele tem aquele aspecto sombrio, ou seja, tem tudo a ver com o mês de outubro. É uma leitura ótima aí para o mês de outubro. Em alguns momentos, eu achei que o autor desenvolve pouco algumas coisas da história. Eu gostei muito da escrita dele, foi um livro muito rápido e muito até gostoso de ler, mais do que eu achei que fosse ser. Mas tem umas quebras na história e algumas coisas são resolvidas para além daquilo que o leitor acompanha, sabe? Então, algumas coisas são resolvidas como se fosse fora das páginas que a gente está lendo, e algum personagem vai e conta que aquilo ali foi resolvido numa linha. E assim, estaria tudo bem se isso acontecesse uma vez só e se fosse algum aspecto meio irrelevante da história. Mas ele faz isso com aspectos importantes da história que fazem parte da construção desse mundo. Então eu fiquei meio, ué, o foco da história é as abominações, é esse mundo, ou é a relação desses personagens? Porque tem um foco muito maior na relação de dois personagens específicos do que nessa situação de abominação, dessas abominações, que são essas criaturas. Mas o nome do livro é Abominação, então, né, espera-se que não que o foco seja só nas abominações, mas que tenha um equilíbrio. E eu acho que algumas coisas faltaram. A construção de personagem, por exemplo, eu achei umas coisas bem rasas, sabe? Tem esse padre que, né, perde completamente a noção, que é tido como o vilão inicial da história. Aí a história se desenvolve bem a partir dali. A situação com esse padre, ela é resolvida bem rápida. E depois tem um outro personagem que é tipo um vilão da história, mas que assim, a gente conhece ele numa situação totalmente diferente daquela e ele não é bem construído o suficiente para que a gente entenda as coisas que ele tá fazendo. Parece que ele tá fazendo as coisas só porque ele quer mostrar que ele tem poder mesmo. E é isso aí. E eu achei bem raso. Estranha, assim, eu encontrei esses problemas no livro, mas eu gostei. Então, assim, eu fiquei muito... Ah, eu dou 4 estrelas pra esse livro, eu dou 4 estrelas e meia. Acho que por esses problemas não vale tanto. É uma história legal, é uma história que me divertiu, mas deixa eu até conferir aqui no meu caderno quantas estrelas que eu dei. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu cogitei dar 3,5. Mas eu dei 4 justamente por isso, assim. Eu gostei muito da escrita do autor. Gostei muito. Mas realmente tem esses furos que me incomodaram bastante. Então, eu não sei, assim, se... Porque, assim, é pra ser um volume único, então não teria como o autor abordar novamente essas coisas, sabe? O que tá aqui nesse livro é muito bom. Ele só precisaria ser um pouquinho maior, sabe? Ter mais páginas mesmo. Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas que ele tem. 313 páginas. Ele poderia ter umas 500 facilmente sem o autor encher linguiça. Só ele construindo um pouquinho melhor os personagens, que já são bastante interessantes. Só ele explicando algumas coisas que são resolvidas fora das páginas
e que é contado pra gente em uma linha e a gente fica, tá, mas é isso que eu quero saber. Eu tô lendo esse livro por causa disso. Então tem aí uma quebra de expectativa, mas foi uma leitura que me divertiu, então por isso as 4 estrelas. Talvez, se algum dia eu ler, diminua, talvez. Aumentar eu acho difícil, mas é isso. Vai sair resenha pra vocês aqui no canal. Bom, pessoal, é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os livros que vocês leram no mês de setembro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima!